Hoje, antes do nosso trabalho, da nossa dica com os pretos velhos, nós vamos refletir sobre um assunto interessante que frequentemente as pessoas perguntam, talvez já tenham perguntado para vocês, que é: o que você ganha na Umbanda? O que nós ganhamos na Umbanda? Bem, algumas pessoas pelo Brasil têm se esforçado muito em produzir conteúdos que ajudem, principalmente os leigos, a terem uma visão diferenciada do que é a Umbanda, para que ela serve, o que se faz lá, etc. Dentre essas preocupações, existe a preocupação de desconstruir um conceito errôneo que as pessoas, principalmente os leigos, têm, de que a Umbanda é um balcão de milagres, um local onde você chega com um problema e a entidade tem que te entregar uma solução, um lugar onde você entra pobre e sai rico. Lá fora tem muita gente com essa concepção, e é isso que precisa ser modificado, é isso que precisa ser alterado. Bom, primeiro, nós temos que entender que as religiões, elas são caminhos espirituais, e existem várias religiões, porque existem vários caminhos, todos eles igualmente válidos, desde que a pessoa se identifique com aquela caminhada, com aquela jornada. Não existe caminho melhor que o outro. Não adianta a pessoa achar: eu visto branco, eu recebo guia, então isso aqui é muito melhor que o catolicismo, por exemplo. Não. Isso daqui pode ser o melhor para você, porque é o que se encaixa melhor para você. Qualquer outra religião, onde as pessoas consigam tirar força, fortificar a sua fé, será tão boa quanto qualquer terreiro. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe religião melhor que a outra. Existem pessoas que se dedicam mais quando estão em uma religião que, de fato, eles se identificam com ela. Primeiro ponto. Segundo ponto, as religiões são todas criações humanas. E como criações humanas, elas são imperfeitas, falhas, e estão fadadas um dia à extinção. Quando eu falo isso nos meus estudos, muitas pessoas se assustam e falam: como assim? Bom, basta você correr o livro, correr o olho em qualquer livro de história, e vocês vão ver que várias religiões de povos antigos hoje só existem nos livros de história. Não é que elas eram religiões ruins, elas cumpriram a sua função naquele tempo, naquele contexto. Passou aquele tempo, passou aquele contexto, ela deixou de existir. Com a Umbanda não será diferente. Como não será diferente com o Espiritismo, não será diferente com o Catolicismo. Pode ser que elas durem milhares de anos, mas fatalmente todas elas um dia vão desaparecer. Principalmente e especialmente quando tudo aquilo que hoje nós tratamos por matéria de fé se tornar conhecimento comum da humanidade. Tentem imaginar como será o dia seguinte, a partir do momento, sei lá, que um conjunto internacional aí de cientistas divulgar um trabalho lá na Nature, na Scientific American, falando: descobrimos a existência do espírito. Gradativamente as religiões vão desaparecendo. Esse é um processo natural. Por isso, existe uma grande diferença entre se identificar, adotar e amar uma religião e vê-la como a única verdadeira, como a salvação, ou como a melhor de todas. Não existe isso. Quem vai por esse caminho fatalmente sofre. Não tem como escapar desse sofrimento. Bem, entendido isso, então, nós podemos nos perguntar: então por que elas existem? É curioso. A literatura do fim do século XIX dava por garantido a extinção das religiões. Elas vão desaparecer, de fato. E desaparecer rapidamente. O materialismo era muito comum naquela época. A ciência estava dando passos largos e vários cientistas decretaram: questão de décadas até a religião desaparecer. Ela não desapareceu. Ela está forte.
Então, quando eu digo que um dia ela vai desaparecer, eu estou falando de séculos, milênios à frente, não questão de décadas. As religiões existem como formas de dialogar com as pessoas sobre os valores do espírito. Quanto mais eu estudo sobre religião, mais eu vejo similaridade entre elas, como os princípios básicos, os princípios universais estão presentes em todas. Às vezes, as pessoas falam assim para mim: mas esse negócio de ir lá para o terreiro receber guia, isso é uma coisa que a Bíblia não aprova. E eu digo: ok, eu até entendo que ela não aprova. Mas por que ela não aprova? Porque há uma proibição. Então, se há uma proibição, é porque esta é uma realidade. Como é que você proíbe algo que não existe? Eles podem até entender que não seja adequado, que não seja certo, que não seja coerente, mas a partir do momento em que há uma proibição, é porque existe alguma coisa. Então, quem se dedica a estudar mais profundamente a religião nesse sentido, vai sempre identificar elementos comuns. E esses elementos são justamente aquilo que merece a nossa atenção. Praticamente todas as religiões hoje conhecidas, elas vão falar da importância do bem, elas vão falar da importância da caridade, do quanto vale a pena nos esforçarmos, nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, pessoas felizes, etc. Então, por isso que tanto faz. Muita gente acha que, porque eu tenho um conhecimento do mundo espiritual, eu sou médium, então vai ser fácil chegar do outro lado. Não vai ser nada. Talvez seja até mais difícil, porque o processo de readaptação do espírito é sempre penoso. Então, isso são ilusões que nós alimentamos. E a Umbanda, como uma das religiões que compõe o nosso país, também está recheada de ilusões, de mitos, principalmente através daquelas pessoas que não compreendem a finalidade da religião. Porque se a religião é uma forma de dialogar com os homens a respeito das realidades do espírito, então é nisso que eu preciso focar, é nisso que eu tenho que buscar. Nenhum de vocês vai chegar aqui hoje para um preto velho e falar assim: eu preciso, como é comum que se fale, eu gostaria de abrir os caminhos. E aí o preto velho vai dizer para você: faça isso e seus caminhos serão abertos, como se fosse algo mágico, um estalar de dedos. Isso não existe. Não existe na Umbanda, não existe em nenhum lugar. Mas ainda assim as pessoas acham que existe. Eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram me perguntar isso. O que eu preciso fazer para abrir os meus caminhos? E um dia, o caboclo que trabalha comigo falou assim: olha, o meu papel, na verdade, é ajudar as pessoas a encontrar caminhos, não é abri-los. Isso é função de quem está na matéria, é de quem está encarnado. O que a gente pode fazer é direcionar, apontar, mostrar algo que a pessoa não está conseguindo enxergar, mas passar por aquilo, levar adiante, vencer os obstáculos, é função nossa. Outra grande ilusão que se tem em relação ao humano é sobre riqueza, né? Eu sempre falo: eu nunca vi nenhum médico da casa chegar de Ferrari, espero que um dia aconteça, e se acontecer, eu tenho certeza que não for por causa das entidades. Eu até costumo brincar dizendo assim: a gente aqui na casa trabalha preferencialmente com caboclo e preto velho. Então vamos lá. Preto velho foi escravo, caboclo era um índio que vivia na mata. Nenhum dos dois tinha nada. E você está pedindo dinheiro para eles? Você não acha que é meio, assim, meio incoerente? Alguém que não tinha nem a liberdade sobre o próprio corpo, e outro que vivia daquilo que a terra lhe dava, e você está pedindo dinheiro para essas entidades? E aí, o que elas vão fazer? Elas vão mandar você acender uma vela e amanhã você vai tirar os pratos do banco e vai estar lá 10 mil reais? Se vocês souberem algum lugar que faça isso, vocês me indicam. Não existe. Né? O que as entidades vão fazer é diferente. Elas vão te mostrar onde você está errando. Vamos falar de português, claro. Tem muita gente que fala assim: meus caminhos são fechados. Mas é claro, só faz cagada. Está canelada uma atrás da outra. Não consegue fazer nada na vida de ele. Então o quê? Que as coisas simplesmente viram um milagre, se resolvam? Que você nunca mais fique gripado e que
sua conta tenha tantos zeros que você não saiba nem pronunciar aquele número, são ilusões e são fantasias que, infelizmente, persistem em relação à Umbanda e acredito vamos levar ainda bastante tempo até que elas possam ser dissolvidas. Nesse processo todo entra a participação de todos nós. Cada um que entende isso que eu estou dizendo, que compreende o valor disso, pode se tornar um formador de opinião. Não alguém que vai sair com cartaz na rua dizendo a Umbanda não traz marido de volta, parem de pedir esse tipo de coisa. Não é isso não. Mas alguém que tenha conhecimento e que ao conversar sobre esse assunto com outras pessoas, terá uma opinião firme, terá base, e poderá mostrar para ela, olha, você está iludido a respeito do papel de um banheiro. Eu já contei isso aqui em várias ocasiões, vou contar ainda muitas vezes, porque é uma verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o velho, preto velho, pai Cipriano, me disse: você quer trabalhar? É uma pergunta que todo mundo que está aqui ouviu e talvez alguns de vocês já tenham ouvido em outras casas ou vão ouvir aqui ainda algum dia. Você quer trabalhar? E eu disse, eu quero. Mas eu queria por curiosidade. Eu não tinha interesse nenhum em banda, não estava nem aí com isso. Sabe esse negócio quando o Thiago bate o atabaque e se arrepia? Eu nunca senti isso. Não estava nem aí para isso. Mas eu ficava muito curioso em relação à mediunidade. Eu queria estudar, eu queria vivenciar isso de perto. Então muita gente fala assim, você entra na Umbanda ou pelo amor ou pela dor. Eu falo, mentira. São vários caminhos. Eu entrei pela curiosidade. Os guias sempre me ensinaram, cada peixe você pega com a isca certa. Você não pega todo mundo do mesmo jeito. Então eles me fisgaram pela curiosidade, me deram a possibilidade de compreender um mundo que até bem pouco tempo atrás eu ignorava por completo a sua existência. A partir dessa possibilidade, a partir do meu interesse em estudar e compreender esses fenômenos, uma gama vasta de oportunidades se abriram à minha frente. E eu fui cada vez mais procurando estudar, procurando entender. E isto é algo que me trouxe imenso bem-estar espiritual. Está aí uma coisa que eu posso dizer que a Umbanda proporciona a quem de fato procura por isso, bem-estar espiritual. Muitas pessoas talvez nem tenham ideia do que eu esteja falando. Como assim? Se você se dedica, se você se interessa, se você busca por isso, você vai adquirir cada vez mais uma fé robusta, uma fé que em momento algum deixará de ser racional, porque atrás de cada vela que um guia te manda acender existe um fundamento. Se você não conhece, é você que é ignorante, não é Umbanda. É só estudar que você vai entender por que ele está te mandando acender vela, por que ele está dizendo para você tomar um banho. Existe uma razão, existe um conhecimento aí por trás. Então, algo que a Umbanda me proporcionou, eu posso resumir na expressão paz de espírito. Eu acho que é uma coisa que todos nós buscamos, em maior ou menor grau. Quando eu deito à noite para dormir, eu durmo em paz. Não que eu seja perfeito, tenho muitos defeitos. Mas a Umbanda me ajudou a lidar com essas imperfeições. Está aí algo que eu sugiro que vocês procurem junto às entidades. Em vez de ficar só naquela, eu vou continuar casado, eu vou receber o dinheiro que eu quero, eu vou conseguir serviço, tudo isso é importante sim, mas sai disso, não fica só nisso. Procura algo para a sua vida, e algo que você vai levar quando a sineta do céu bater para você. Porque do mesmo jeito que ela bate para as entidades embora do trabalho, um dia todos nós vamos fazer a grande travessia. E nessa grande travessia, não importa quantas casas eu tenho, quantos carros eu tenho, se eu fiquei casado ou não com a pessoa que eu queria até o fim da vida, e cada um atravessa sozinho. Então, é isso que eu penso que nós devemos buscar na Umbanda, os valores espirituais que vão nos ajudar a viver melhor na Terra. Isso é uma coisa extremamente rica. Qualquer conversa sincera, uma conversa atenta com as entidades, vocês vão obter isso. Eu já contei para vocês também a experiência que eu tive quando o velho me falou assim: Umbanda tem uma coisa para ensinar a cada um de vocês. E eu pensei os mistérios do universo.
E ele me disse, ela vai te ensinar a sorrir. Naquele momento eu quase rasguei a roupa branca e falei, agora isso aqui. Se eu quiser aprender, eu vou ficar consigo, vou fazer comédia. Pensei isso mesmo, com toda sinceridade. Levei tempo até entender que era este sorrir a que ele se referia. E ainda estou em processo de aprendizado. Da mesma forma, eu tenho certeza que a Umbanda também tem uma coisa a ensinar a cada um de vocês. Não fosse por isso, vocês não estariam aqui. Estariam fazendo qualquer coisa que vocês gostem. A minha sugestão é que, ao invés de ficarem simplesmente apegados no ter, naquilo que eu quero, na realização da minha vontade, dos meus desejos, cada um pense, antes de conversar com a entidade, naquilo que gostaria de ser, naquilo que gostaria de se tornar. Isso é incrível. E vocês vão ver como muitas vezes uma fala simples de um preto velho, através de uma palavra muito bem colocada, no local certo, na hora certa, um novo mundo de perspectivas vai se abrir. É muito comum que as pessoas venham batendo no terreiro desesperadas para ter alguma coisa. Tendo ou não tendo, se ela persiste no caminho, ela vai deixando aquilo de lado. Ela vai se importando mais com os valores que são necessários para se viver bem e principalmente para morrer bem. É uma coisa que muito dificilmente se vê as pessoas pensarem. Falar em morte, Deus me livre, bate na madeira, vira a boca para lá. Ah, você não vai morrer não? Você vai morrer. De um jeito ou de outro, de forma sofrida, de acidente, de doença, sentado na cama, no meio-fio, uma hora você vai embora. Não acha que esse é um assunto interessante para pensar, não? É algo que cedo ou tarde nós todos vamos viver. Então isso merece sim a nossa atenção. Eu vou chegar do lado de lá um dia. Eu já narrei aqui para vocês também. Meu maior medo nessa vida é chegar do lado de lá, olhar na cara dos meus guias e eles fazerem assim. Isso para mim seria uma decepção terrível. Eu não tenho medo de acabar na miséria, eu não tenho medo de morrer de doença, eu não tenho medo de cair um avião na minha cabeça, mas eu me apavoro frente à perspectiva de voltar para o mundo espiritual sem ter cumprido aquilo que muito provavelmente eu prometi que cumpriria. Não é nada grandioso, não é salvar o mundo, não é deixar a Amazônia nunca mais pegar fogo, isso não. São as batalhas vividas aqui dentro. O nosso grande campo de conflito na Terra está aqui dentro. E ninguém pode viver isso por outro. Por mais que você ame uma pessoa, você não pode livrá-la dos tormentos, das aflições, das provações que ela pode passar. Por isso é muito importante estarmos com os ouvidos atentos quando formos conversar com as entidades. Vou até fazer uma brincadeira, isso acontece. Não, eu vou deixar essa brincadeira de lado, eu me lembrei de uma outra coisa. Aconteceu aqui nessa casa. Uma pessoa veio tomar passe e veio pedir proteção para a entidade que veio fazer um assalto, ia cometer um crime. É verdade. Não, mas isso parece piada, mas vocês podem ver nos filmes. Já assistiram Cidade de Deus? Quando lá o tadinho vai lá conversar com o Exu e o Exu fala para ele. Pode ser um furo no papo aqui, você não morre, não é? Muita gente tem essa visão. E infelizmente existem aquelas casas que se dedicam a isso. Então a pessoa ia cometer um assalto e veio pedir ajuda dos guias, ela queria proteção. Ela queria que nada de mal acontecesse com a excelente ideia que ela teve na cabeça. Então a gente vê como de fato, né, como o velho diz, a Umbanda é muito maltratada. Todo o quanto a gente falar nesses assuntos ainda será pouco. A ignorância domina. Vou fazer uma pergunta. Levanta a mão quem tinha medo de Umbanda, medo de terreiro. Mais da metade, né? Aposto, como aconteceu comigo pela primeira vez, deve ter acontecido com vocês, né? Todo mundo chega assim meio tonto, ninguém sabe o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Quando eu fui pela primeira vez que eles fecharam o portão, meu coração quase arrebentou. Eu pensava, o que será que vem em seguida? Pensei, daqui a pouco apagar as luzes, entra alguém com as galinhas e começa, né? Isso
É natural. O desconhecimento é tão grande que geralmente quando a pessoa chega num terreiro pela primeira vez, ela chega até apavorada, tá? Treme, fica nervosa, porque as besteiras que se falam em nome da religião são tão grandes, muitas vezes levadas adiante por filmes como este que eu citei, e etc., que a pessoa forma um conceito errôneo. Aí chega lá e fala, não é nada disso, é legal, então uma tabaco é legal, conversa com as entidades é bacana, aí vai desconstruindo aquela ideia gradativamente. Então, se isso acontece com vocês, não se repreendam, porque é absolutamente comum. E agora eu respondo a pergunta inicial. O que a Umbanda me deu? A Umbanda não me deu nada que eu pudesse carregar. Eu já disse, se a Umbanda me desse dinheiro, eu não chegaria de bis no terreiro. Mas a Umbanda me deu algo que está na minha bagagem espiritual, que tem se mostrado fundamentalmente importante na minha caminhada na Terra, e que sem dúvida me ajudará muito quando eu retornar para o lado de lá. Ela me deu um conhecimento sobre uma realidade espiritual que eu ignorava. Ela me deu proximidade com as entidades. É uma coisa que os guias vivem repetindo. Vocês que vêm aqui tomar paz, vocês têm breves minutos. Nós que estamos aqui, às vezes, temos horas de oportunidade de conversar com as entidades, de esclarecer e principalmente de formar um vínculo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não vai ter nunca. Não existe terreiro suficiente para todas as pessoas da Terra terem uma experiência espiritual. Por isso é uma oportunidade maravilhosa. Onde é que se pode buscar isso, gente? Eu fiquei 14 anos frequentando o centro espírita, não estou falando mal do espiritismo, estudo até hoje. 14 anos frequentando o centro espírita, nunca conversei com um espírito dentro de um centro espírita. A primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda, a entidade virou para mim e falou, eu sei por que você veio aqui. E eu, tupetudo, falei, por quê? E ela me disse com essas palavras, você foi promovido no serviço, está com receio dos seus colegas não te verem agora como chefe deles. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, esse cara me conhece. Orei para ver se alguém ali era conhecido, ninguém era conhecido. E o médium era muito mais jovem do que eu. Quando eu cheguei pela primeira vez, eu queria passar com os mais velhos, que eu pensava, mais velho, melhor, né? E não, o rapaz devia ter 18, 19 anos, uma mediunidade afiadíssima. A entidade foi precisa e me disse aquilo que eu precisava ouvir. A partir daquele momento, eu parei de duvidar. Eu fui pela primeira vez no terreiro pensando, será que esse negócio de incorporação existe ou será que isso é um teatro? Frente a essa comprovação, que foi apenas a primeira das inúmeras que eu tive, isso me deu uma fé robusta na continuidade da vida, no contato com os espíritos, de tal forma que hoje eu me sinto muito fortalecido. Às vezes tenho a impressão que o mundo vai cair na minha cabeça, mas o que me ampara e o que me segura é a fé. É aquilo que muitas vezes os pontos dizem, que o de Umbanda balança, mas não cai. Mas é preciso buscar essa fé. Ela está ao alcance de todos vocês, como esteve um dia ao meu alcance. Nós todos possamos fazer por onde, possamos cada um construir o caminho que deseja em matéria de espiritualidade e principalmente, antes da Umbanda falar em vossas cabeças, elas possam tocar os corações. Assim.